Deus abençoe você, você que está aqui nesse lugar junto conosco, criando esse ambiente de adoração que sempre atrai a presença de Deus, mas também a você que participa online e que tem um coração no altar também. A gente tem dito que a presença de Deus não se restringe a quatro paredes, mas ela se manifesta quando há de fato alguém com um coração de adorador. E eu acho que nós aqui, pelo menos, podemos admitir que é mais fácil nos postarmos como verdadeiros adoradores, entrarmos naquela frequência que precisamos encontrar quando estamos juntos aqui, verdade ou não? Quando estamos em casa, somos mais tentados à distração ou a uma postura que não é a postura do culto. Então eu falo isso para incentivar aqueles que têm optado por acompanhar de longe, a virem, a participarem das nossas reuniões, obviamente, desde que tenham boas condições de saúde para isso. Nós temos um ambiente bem cuidado, seguro, todos os cuidados necessários temos tomado aqui. Aliás, eu queria enfatizar para quem está e para quem vem, que vocês não devem mexer na ordem das cadeiras, tá bom? Eu tenho que fazer esse papel de chato aqui de vez em quando, porque às vezes as pessoas acham que está aleatório, né? Elas podem chegar, arrastar uma cadeira, colocar junta, e não pode ser assim, porque nós de fato estamos procurando seguir as orientações, dar exemplo e principalmente criar ou manter esse ambiente seguro para que todo mundo que venha apenas para ser abençoado, tá bom? Então coopere conosco nisso e mantenha a sua máscara, obviamente, né? De vez em quando a gente encontra alguém com o narigão de fora. Quem sabe seja a melhor parte, né? Aquilo que mais você queira mostrar seja a sua batata, mas é importante que ela esteja coberta enquanto você está aqui no meio de todo mundo. E assim a gente vai não só cuidando uns dos outros, mas dando testemunho, porque a igreja precisa ser o povo mais ordeiro, o mais consciente da face da terra. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Gênesis, capítulo 26. Eu tenho uma palavra do céu para você. E eu tenho certeza que se você tiver um coração aberto, conectado ao altar, cheio de fé, você vai ter instruções importantes para que você chegue a um lugar de largueza. Quantos aqui querem chegar a um lugar de largueza na sua vida? A maioria levantou a sua mão, alguns não sei se por distração ou porque não sabem do que se trata. O que é isso, pastor? Largueza? Bom, você sabe o que é viver apertado? Quem sabe o que é viver apertado? Ah, todo mundo sabe. Pois é, largueza é o contrário. É viver tranquilo, é viver folgado, é viver de uma maneira que as coisas fluam, não fiquem travadas, cheias de restrição. Com certeza todos nós queremos isso, e mais do que queremos, nós temos promessas de Deus a esse respeito. O Senhor ultimamente tem nos falado que Ele está nos levando para esse lugar. Nós só precisamos seguir a rota, não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. E é justamente sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. Eu vou fazer um exercício aqui, trazer uma palavra, uma ministração, para usar o termo técnico, um sermão expositivo. Eu vou ler um versículo inicial aqui, mas na verdade nós vamos, nesses próximos minutos juntos, vamos nos debruçar sobre quase todo um capítulo do livro de Gênesis, onde um homem de Deus chamado Isaac, depois de enfrentar grandes desafios, chega a um poço ao qual ele chamou Reobote. Diga Reobote. Reobote significa lugar de largueza ou lugar espaçoso. E é exatamente por isso que esse texto tem tanto a nos ensinar nessa noite. Nós vamos fazer a leitura inicial, Gênesis 26, 22, mas nós vamos ler praticamente quase todo esse capítulo, essa história, essa parte da vida desse patriarca, Isaac, filho de Abraão, e que está registrada nas páginas das Escrituras
para que nós possamos ser edificados. Eu quero só pedir para o pessoal do som diminuir o retorno para mim aqui, tá bom? Está muito retorno. Vamos ler o texto. Gênesis capítulo 26, versículo 22. Está se referindo, como eu disse, a Isaac. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e por esse não contenderam. Chamou-lhe Reobote e disse: agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Diga comigo, Reobote. Você que está aí em casa também, diga comigo, Reobote. Agora nos deu lugar o Senhor. Diga. E prosperaremos na terra. Quantos já podem segurar essa promessa? Deus quer que prosperemos. Aqui eu já tenho que fazer uma observação importante. Infelizmente, uma parte da igreja na nossa geração corrompeu um pouco o que significa prosperidade ou prosperar. Quase que resumiu a bênção de Deus a bens materiais, riquezas, dinheiro. Nós temos que admitir que uma parte dos templos evangélicos está cheio de gente que não está querendo se desgastar para Deus, se oferecer como sacrifício vivo. Apenas gente que acreditou na mentira de que a prioridade de Deus é nos enriquecer. Pessoas que estão usando Deus como uma forma para simplesmente possuírem coisas. Não é esse o evangelho que nós pregamos. Nós cremos sim em prosperidade, porque do começo da Bíblia ao fim, o Senhor promete que os seus servos, aqueles que andam segundo os seus mandamentos, serão bem-sucedidos. Mas a prosperidade que nós buscamos, esse lugar espaçoso que nós queremos chegar e vamos chegar em nome de Jesus, é um lugar em que a nossa vida está equilibrada, diz respeito não apenas às coisas que nós temos, mas diz respeito acima de tudo a como estará a nossa alma, vivermos em paz, temos relacionamentos harmoniosos, uma família que caminha na mesma direção, que desfruta da presença de Deus, um ministério frutífero, que multiplica discípulos, que manifesta os sinais do reino de Deus. E claro, junto com isso, Deus que é generoso por natureza, que é o dono do ouro e da prata, também nos abençoará. Não para que nós acumulemos, nunca é esse o caráter do reino de Deus, mas para que nós, à medida em que tenhamos mais, sejamos mais prósperos, então que nós também sejamos mais generosos. Amém? É para esse lugar que eu estou indo, eu espero que você esteja comigo nessa caminhada. Foi esse lugar que Isaac encontrou e na verdade, a sua caminhada até Reobote, ou as coisas que ele viveu, até chegar a Reobote, quando a sua vida realmente se consolidou como a vida de um homem abençoado, pode nos ensinar muito. É por isso que eu convido você a fazer uma leitura pausada do texto, parando aqui e ali, para tirarmos lições para as nossas vidas. É por isso que está escrito, é por isso que as histórias desses homens permaneceram, eu posso dizer, por um milagre até a nossa geração, mesmo tendo sido escritas há milênios ou há séculos, dependendo de quem, e mesmo assim chegaram até nós para nos edificar. Eu quero começar a leitura com você, no versículo 1, e mais uma vez eu incentivo você a registrar aquilo que Deus está falando. Anote, fotografe as telas, enfim, faça alguma coisa para guardar não apenas na mente, porque na mente você perde fácil, você se esquece, mas guardar para que aquilo que Deus está lhe falando hoje possa ser revisitado daqui a algum tempo e Deus possa lhe falar novamente, quem sabe com mais profundidade ainda. Vamos começar a leitura do capítulo 26, versículo 1, diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão,
Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Aqui eu já preciso fazer a primeira pausa para te dizer algo que para mim é muito importante. Ouça, quem serve a Deus não precisa de um mundo perfeito para prosperar. Eu quero dizer de novo, quem serve a Deus não precisa de um mundo perfeito para prosperar. Eu digo isso porque nós começamos a ler um capítulo que vai terminar num lugar de prosperidade, de bênção, mas que começa no meio de uma fome. Na verdade, o processo acontece em meio a uma crise de grandes proporções. Nós lemos aqui que naquele tempo a terra, está se referindo a toda aquela região do Oriente Médio, estava vivendo a fome. E não era a primeira vez que acontecia e nem seria a última. Assim é o mundo. É cíclico, as crises vêm e afetam a humanidade, nós estamos no meio delas. Mas isso não quer dizer que necessariamente nós seremos tragados pelas crises. Porque nós não dependemos das circunstâncias, nós dependemos de um Deus que controla todas as coisas e que tem tesouros escondidos para abrir sobre a vida daqueles que o buscam de todo o coração. Então, começo dizendo que você não precisa esperar cenários perfeitos, que você não tem que necessariamente ficar olhando para os indicadores do mundo para saber se a sua vida irá bem ou não. O que você precisa é de uma direção de Deus e coragem para andar de acordo com a sua palavra. E se você tiver isso, você terá o respaldo daquele que pode, inclusive, controlar as circunstâncias e fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem, conforme promete a sua palavra. Eu gosto das expressões que eu encontro na Bíblia, como, por exemplo, a que está no Salmo 118. O salmista escreve no versículo 5: em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Há uma outra tradução que diz, me deu largueza. Preste atenção, é um testemunho de um homem de Deus que está dizendo, em meio à tribulação, não livrado da tribulação, não distante da tribulação, não acima da tribulação, mas em meio à tribulação, eu busquei ao Senhor, eu invoquei o seu nome. E sabe o que aconteceu? Ele está dizendo, Deus me ouviu, e o resultado do seu coração generoso foi me dar no meio da tribulação um lugar de folga, de largueza. Portanto, eu acredito que mesmo nesse tempo, mais uma vez, a terra está passando por uma crise. Mais uma vez o mundo está sendo abalado. E assim tem sido desde que o pecado entrou no mundo, desde que a desordem do pecado se estabeleceu entre os homens. Mas no meio de tudo isso, Deus tem um caminho para você. No meio de tudo isso, Deus tem uma rota abençoada para aqueles que o servem de coração. Vamos seguir a leitura, versículo 2 em diante. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas
leis. E no versículo 6 diz: Isaque, pois, ficou em Gerar. Aqui eu faço uma nova pausa para lhe dizer que Deus sempre terá uma palavra de direção para os seus filhos em meio ao caos. A terra pode estar vivendo a fome, a peste, a pandemia, a penúria, o desemprego, mas Deus sempre terá uma palavra de direção para aqueles que nele confiam. É por isso que Deus vem ao encontro de Isaque com uma palavra, com uma direção. E a palavra, no caso, foi: não desças ao Egito. O Egito, naquele tempo, era o lugar da prosperidade humana. O Egito era uma nação poderosa, se tornou um império poderoso. E normalmente, quando as nações em redor viviam algum tempo de escassez, corriam todos para o Egito, porque era mais provável que ali houvesse socorro. Mas Deus diz: Isaque, não desça ao Egito. Não ande segundo o seu raciocínio. Eu tenho uma direção para você. Fica onde eu lhe disser. Sabe, irmãos, talvez esse seja o nosso grande desafio. É conter a nossa ansiedade. Quando nós estamos vivendo em períodos de instabilidade, nós tendemos a ser ansiosos e às vezes nos tornamos pessoas estabanadas que saem em busca das suas próprias soluções, sem parar para ouvir a Deus. Parece que nos esquecemos de que Ele nos deu o Espírito Santo para ser o nosso guia. Parece que nos esquecemos que Ele é nosso Pai, e como nosso Pai, Ele está interessado em nos guiar, ainda que estejamos atravessando um território difícil. A palavra do Senhor a Isaque foi: não desça ao Egito. Não faça o que todo mundo faz para resolver a sua fome. Fica na terra que eu te mostrar, e eu te abençoarei. E aí, a palavra de Deus ao coração desse homem está, eu acho que eu poderia resumi-la em duas perspectivas. A primeira é direção. Eu vou te direcionar, fica aqui, por enquanto. Mas a segunda parte da palavra está repleta de promessas. Diga: promessas. Ah, querido, como é importante que nós tenhamos as promessas de Deus claras em nosso coração. Porque quando Deus nos dá uma direção, isso é para o agora. Mas quando Deus nos faz promessas, Ele estabelece um marco lá na frente, no nosso futuro. O futuro é desconhecido por nós. Eu não sei o que está depois da próxima curva. A minha visão é limitada. Mas o meu Deus sabe, porque Ele está acima do tempo. E quando Deus faz uma promessa em relação ao meu futuro, Ele está dizendo: caminhe na direção que eu te dei, porque você vai chegar aqui. E, querido, ter uma promessa é algo que pode nos trazer tanta estabilidade. Porque quando você olha para um lado e para o outro e vê as coisas aparentemente desfavoráveis, você se lembra: mas Deus me prometeu. E Deus não pode mentir, Ele é fiel, Ele é uma rocha eterna. Se Ele me prometeu, há um caminho. Eu não consigo enxergar esse caminho, mas há um caminho, e eu vou procurar andar conforme esse caminho. E são justamente aqueles que se apoiam nas promessas de Deus que têm paz. Tem paz, mesmo no meio da tormenta tem paz. Jesus descreveu o homem que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, e a leva a sério, como alguém que constrói uma casa sobre a rocha. E essa casa fica acima das intempéries, das tempestades? Não. Jesus disse que as tempestades vêm, o vento bate, as ondas atacam aquela casa, mas ela permanece firme.
Ela permanece firme porque ela está baseada, está fundamentada, alicerçada naquilo que Deus disse, na palavra de Deus. Por isso é tão importante que você se apegue à palavra de Deus. A Bíblia e a nossa história está cheia de exemplos. Você deve se lembrar de José. Deus lhe falou desde quando ele era um menino que um dia a sua família estaria diante dele e ele teria condição de abençoar toda a sua casa. E esse homem viveu por tantos anos uma vida que não parecia ter nada a ver com aquela que Deus havia prometido. E o que sustentou José ao longo de todos aqueles anos em que ele, ao invés de ter uma família abençoada, na verdade vivia sozinho, sem notícia dos pais, numa terra estranha e como escravo. O que sustentou José? Os sonhos que Deus havia lhe dado, as promessas que Deus lhe havia feito. E ainda que a lógica, que a matemática, que o raciocínio não conseguisse resolver a equação daquilo que ele estava vivendo no dia a dia, eu acredito que todos os dias ele se lembrava do que Deus lhe havia prometido. E ele dizia, como dizem os verdadeiros crentes: eu não sei como, mas Deus vai me levar ao meu destino. Meu irmão, eu não sei como, mas Deus vai levar você ao seu destino. Desde que você leve a sério a sua palavra, desde que você construa altares, desde que você pare para ouvir a sua voz, desde que você não ande segundo o seu próprio entendimento. É sobre isso que fala Salomão em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Ele diz: confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele, o Senhor, endireitará as tuas veredas. Amado, que conselho poderoso esse! Confia no Senhor, mas não confia um pouquinho não, confia de todo o teu coração. Confiar no Senhor é acreditar que Ele dará a direção, que as portas vão se abrir quando elas tiverem que se abrir. Que é o oposto de nos estribar na nossa própria razão, nos apoiar naquilo que é humano. Sabe, em tempos de crises, muitas vezes a nossa velha natureza quer propor caminhos que não contarão com a bênção de Deus. Não desça ao Egito. Fica onde eu te disser. Essa foi a palavra do Senhor a Isaac. Qual foi o crédito de Isaac? No versículo 6 nós lemos: Isaac, pois, ficou em Gerar. Gerar significa alojamento. Sabe, de fato aquilo era um lugar não permanente, era um lugar de passagem, mas era importante que esse homem de Deus esperasse no Senhor e desse passos firmes, sempre baseados no que Deus lhe orientasse. Agora, nós vamos ler na sequência do texto que há um momento em que, mesmo sendo um homem de Deus tão consagrado, Isaac, ele comete um equívoco, ele quase põe tudo a perder. Sabe, o diabo não pode impedir que você chegue ao seu destino, mas você pode. Se nós descuidarmos de certas coisas, e principalmente das coisas mais fundamentais da nossa vida, nós podemos colocar tudo a perder, e foi o que quase aconteceu aqui. Veja a sequência da leitura, versículo 7. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Perguntando-lhe, não estava fazendo sentido essa leitura, né? Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela,
viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu este ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. O que aconteceu aqui? Quase uma tragédia. Porque Isaque cometeu um equívoco, e eu quero usar essa história para trazer um alerta ao seu coração. Ouça. Cuidado para não trocar a sua família pela sua sobrevivência. Eu quero dizer de novo, cuidado para não trocar a sua família pela sua sobrevivência. O que aconteceu? Isaque tinha o mesmo problema que eu tenho. Uma mulher bonita. Ela nem está aqui hoje à noite, mas eu fiz essa moral de manhã, então está tudo garantido. Eu tinha uma mulher bonita. E ele temeu que por causa da sua mulher ele fosse morto naquele lugar. E ele cometeu o mesmo erro do seu pai, em outra ocasião. E ele usou de uma meia-verdade, e para mim sempre uma meia-verdade é uma mentira inteira. Porque quando lhe perguntavam quem era aquela mulher, ele dizia: minha irmã. E não estava completamente errado, porque de fato Rebeca era sua parenta, sua prima, e se usava esse termo irmã para parentes próximos. Mas na verdade a intenção desse homem de Deus era se preservar. E para se preservar, ele expôs a sua esposa. Ele descobriu a sua casa. Irmãos, eu estou fazendo esse alerta porque eu vejo essa história se repetindo tantas vezes. Eu vejo pessoas entregando o seu lar porque estão correndo em busca da sobrevivência. Eu vejo homens perdendo o controle e o coração dos seus filhos porque eles acham que tudo o que os seus filhos precisam é de conforto, é de estudo, é do último iPhone. Eu vejo mulheres vulneráveis, porque os seus esposos estão tão concentrados em conquistar algo fora de casa, prosperidade financeira, posições sociais, até mesmo um lugar na casa de Deus. E as suas esposas estão vulneráveis. Isso acontece ao contrário também. Eu estou fazendo um alerta nessa noite. Sabe, ontem eu completei com a Mônica 33 anos de casados. Eu dou graças a Deus por esses 33 anos. Eu tenho testemunhado aqui, e Deus é testemunha das minhas palavras. Nós nos amamos mais do que sempre. Nós estamos vivendo tempos maravilhosos. Os nossos filhos têm harmonia conosco, estão debaixo do nosso cajado, servem ao Senhor de todo o seu coração. Nós não somos a família perfeita, não somos o casal perfeito. Hoje de manhã eu tive que explicar aqui, porque a Mônica está com um olho roxo, sabe? E eu tive que dizer que eu não tenho nada a ver com isso. É porque ela agora se meteu a ser uma ciclista, e essa semana tomou uma queda de bicicleta e bateu a cabeça, e tivemos que passar 7 horas no hospital até que todos os exames dissessem que ela não tinha nada de mais grave, a não ser naquele momento um galo que parecia mais um limão na sua cabeça, e que agora se transformou num hematoma no olho. Mas olha, irmão, se vocês a encontrarem por aí, eu não tenho nada a ver com isso. Aliás, o meu papel foi socorrê-la.
Mas nós não somos um casal perfeito, mas vivemos muito bem, somos felizes. E se isso tem acontecido, é porque eu nunca permiti que nada, mas absolutamente nada, nem mesmo o meu serviço no reino de Deus, nem mesmo o meu compromisso com o ministério, com a igreja, tomasse o lugar de prioridade. A minha casa primeiro, a minha esposa é a minha discípula número 1, os meus filhos são a minha prioridade. Me desculpe, se você precisar de mim e houver uma necessidade na minha casa, você vai ter que esperar. Porque é assim que fazem os homens de Deus, as mulheres de Deus. De que adianta a gente sair correndo em busca da nossa sobrevivência, enquanto nós deixamos a nossa casa atrás de nós descoberta? Essa mulher, Rebeca, ficou descoberta. Os homens desse lugar poderiam tomá-la para si, violar aquela mulher. Porque Isaac não se posicionou. Porque Isaac não quis correr o risco de ser, com todas as letras, o marido naquele breve período. Não fosse uma intervenção de Deus e o Senhor, Ele se manifestou de uma maneira inusitada, porque o rei dos filisteus, Abimeleque, era um termo, tá? Quando você lê Abimeleque na Bíblia, não é um homem só, são vários, assim como Faraó, eram vários faraós. Ele viu uma cena que ele não deveria ter visto. Porque diz aqui a palavra que, olhando de longe, ele viu Isaac acariciando a sua esposa. E ele chegou a uma conclusão irrefutável. Eu não sei o que ele viu, irmão. Mas ele falou, é tua mulher. E essa foi a salvação. Sabe, eu sei que nós precisamos lutar pela nossa sobrevivência. Eu sei que as conquistas que nós queremos vão demandar investimento da nossa vida. Nada aparece assim do nada. Mas o conselho que eu tenho para te dar nessa noite é: comece pela sua casa. E digo mais, seja você casado ou não. Porque muitas vezes nós, em busca dos nossos sonhos, nós desprezamos a principal base de onde Deus libera a bênção. Eu vejo jovens queimando etapas ao se aventurarem a voar alto, desprezando os seus pais, o conselho, a sabedoria, a autoridade. Eu vejo homens de Deus fazendo inversões, decisões equivocadas. Eu vejo isso na Bíblia. Você deve se lembrar da história. Ló era um justo, um homem de Deus, vivia em Sodoma, um lugar de pecado. E um dia ele foi visitado por anjos. E os anjos se manifestaram em forma humana, entraram na cidade, entraram na casa de Ló. E os habitantes pervertidos daquela cidade vieram à casa de Ló. E forçaram a barra para que ele colocasse na rua os visitantes que ali estavam, porque aqueles homens queriam ter relações sexuais com aqueles estrangeiros. E Ló, o homem de Deus, muito bem intencionado, mas completamente equivocado, saiu à porta e disse aos sodomitas, em todos os sentidos, viu? Ei, não, eu não posso entregar a vocês esses homens que estão aqui na minha casa, mas eu tenho 2 filhas. Se vocês quiserem, abusem delas. Que coisa horrível. Se Deus não tivesse interferido ali, Deus interferiu ferindo de cegueira aqueles homens depravados e assim livrando aquelas moças. Elas teriam sido violadas ali na porta da sua casa. Tudo porque um homem de Deus, eu estou falando de um justo, ele tinha na mente que anjos são mais sagrados do que filhas. Que anjos são mais importantes do que família. E eu quero te dizer que não.
Eu quero te dizer que o ministério, que as coisas do reino de Deus são preciosíssimas. Mas primeiro você tem que guardar a sua casa. Primeiro você tem que guardar o seu casamento, guardar e investir nele. Porque se a nossa casa estiver bem firmada, nós temos um ambiente, uma plataforma para prosperar na vida, queridos. Agora eu pergunto, você conhece alguém que é próspero e tem uma família destroçada? Eu não conheço. Eu conheço homens ricos que dariam tudo o que têm por um casamento feliz, por um filho obediente, livre das drogas. Então cuidado para não trocar a sua família pela sua sobrevivência, ou pelos seus sonhos, ou pelo que quer que seja. Isaac quase faz isso. E se Rebeca tivesse sido violada naquele lugar, dificilmente ele chegaria a Reobote. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo fala algo que de vez em quando eu repito aqui nesse altar. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não podia ser mais direto. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que homens de Deus, mulheres de Deus cuidam prioritariamente da sua casa. E aquele que não cuida da sua casa está negando a fé, está sendo pior do que os que não obedecem à palavra e nem conhecem. Portanto, se há uma brecha na sua vida em relação a isso, feche essa brecha rapidamente. Invista na sua esposa, nos seus filhos, no ambiente da sua casa, nos seus pais, porque é daí que você vai avançar para um lugar de milagres. Amém? Vamos seguir a leitura. Você está comigo ainda, né? Versículo 12. Semeou Isaac naquela terra. O que ele fez, gente? O que foi que ele fez? Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Você se lembra do que eu disse no começo? Os homens de Deus não precisam de um mundo perfeito para prosperarem. Essa história começa com uma fome na terra. A fome permanecia, mas Isaac semeou. Em tempos de fome, ele semeou e Deus o abençoou. E aqui se estabelece uma equação que nós precisamos entender. Porque o que aconteceu foi um milagre. Ele semeou e colheu 100 vezes mais. Num tempo de escassez. Eu acho que a gente pode chamar isso de milagre, sim ou não? E milagres vão acontecer na sua vida. Milagres vão acontecer na vida de todos aqueles que estiverem dispostos a andar e agir por fé. Agora veja bem, o milagre é o resultado. Uma colheita tão sobrenatural, 100 vezes mais, que transformou esse homem num homem rico no meio da crise. Mas esse resultado, o milagre, ele foi, na verdade, construído por 2 elementos: semeadura e bênção. Diga semeadura e bênção. A semeadura é do homem. A semente quem planta somos nós. A bênção quem dá é o Senhor. Quando você semeia e não conta com a bênção de Deus, quando você investe no que quer que seja e não conta com a bênção de Deus, nem sempre você vai colher os frutos. Por outro lado, quando você espera a bênção de Deus, ouça, em qualquer área da sua vida, quando você espera a bênção de Deus, mas não semeia, Deus não encontra o argumento para lhe abençoar. Porque Deus não tem como abençoar o nada.
se não tiver semente lançada. E o que é lançar semente? É abrir mão, é investir. Muitos de nós queremos a bênção, mas não cumprimos a semeadura. E aqui eu estou falando em todos os níveis, porque um casamento que depois de 33 anos continua sendo prazeroso, continua sendo rico, é resultado de uma semeadura diária que eu e a minha esposa fazemos um no outro. Semeadura de carinho, de atenção, de tempo de qualidade. Vocês estão me ouvindo, homens? Às vezes essa semeadura tem que ir um pouco além. Um din-din para ela ir no salão, dar uma... salão de beleza, dar uma guaribada. Ajuda também, não é, irmãs? Agora veja bem, se você quiser colher laranja, você tem que plantar o quê? Abacaxi? Não. Quem quer colher laranja, planta sementes de laranja. O que você quer colher? Você quer colher uma família harmoniosa, feliz? Você tem que plantar relacionamento. Quantos aqui querem colher prosperidade financeira também? Quantos querem chegar a Rehoboth nessa área da sua vida? Sabe? Chegar no início do mês e estar tranquilo, porque as contas virão, mas o dinheiro já está garantido para pagar, e não apenas para isso, para abençoar outros. Quantos querem chegar nesse lugar de largueza? Eu já sabia, todo mundo quer. E a boa notícia é que Deus também quer que você prospere. A boa notícia é que Deus está disposto a abençoar você. Mas a pergunta é, você está semeando? Porque se você quer colher dinheiro, você tem que semear dinheiro. Eu às vezes fico em luta, não é? Quando eu tenho vontade de contar algo pessoal, eu fico sondando o meu coração. Porque, por um lado, a palavra de Deus diz que nós não temos que fazer nada com o intuito de aparecer. Então não saiba a sua mão direita o que a esquerda fez, ou o contrário. Mas por outro lado, eu tenho a responsabilidade de ser não só um pregador para você, mas de ser um bom modelo. Então por isso às vezes eu conto algumas coisas da minha vida pessoal, particular, correndo o risco de que alguém me interprete mal. Eu vivo da prebenda. Pastor não tem salário, porque salário é remuneração. Até o termo técnico é prebenda. Prebenda é o sustento de um sacerdote para fazer a sua obra. Eu vivo disso como outros pastores aqui. Graças a Deus hoje nós somos sustentados de maneira que vivemos uma vida digna. Eu tenho uma microempresa que me dá algo a mais. Bom, vocês já sabem disso. No início do ano, eu faço isso todos os anos, mas no início do ano passado, eu cheguei para a tesouraria da igreja, eu disse, olha, eu quero que já na fonte vocês tirem não apenas o meu dízimo, mas eu quero dar tanto de oferta para isso, tanto de oferta para aquilo, tanto por cento de oferta para aquilo. E eu autorizei o pessoal, antes de me entregar a minha prebenda, o meu sustento, já tirar essas ofertas pré-estabelecidas. E o ano transcorreu, e muitas vezes durante o ano aqui, em outros lugares onde eu estava ofertando, porque é uma bênção ofertar, é um prazer para mim ofertar. Eu estava ajudando pessoas, eu estava investindo em pessoas. Aí quando chegou agora no final do ano, eu recebi um relatório da tesouraria da igreja. Eu fui dar uma olhada nas minhas ofertas, não nos meus dízimos, porque dízimo é dízimo, 10% é 10% sempre. Mas eu fui dar uma olhada nas ofertas que eu tinha autorizado. E eu descobri, e nem sabia, que eu dei mais ofertas do que dízimos. Se algum de vocês acha que é muito tirar 10% do seu salário e colocar no altar, eu quero lhe dizer que eu dei mais de 20% de tudo aquilo que eu recebi. E sabe qual é o meu testemunho?
não me faltou nada e eu estou fazendo as maiores conquistas da minha vida, inclusive em relação a essa área material. Sabe, ou você semeia ou você fica aplaudindo ou sentindo inveja de quem prospera. Porque tem essas duas galeras. Tem aqueles que aplaudem, acham bonito, mas não estão dispostos a pagar esse preço. E tem aqueles que ficam... Bom, deixa pra lá. Salomão, grande sábio, em Provérbios capítulo 11, versículo 24, ele diz assim: quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. Quem dá a beber será descedentado. Amados, esse é um segredo espiritual. Então, eu volto a dizer, baseado em mais uma história bíblica. Sabe, é preciso semear. A semeadura é a única forma de nós prosperarmos em Deus. Se você não semeia, você não tem como prosperar. Então olhe para a pessoa que está aí perto de você e diga: semeie. Semeie, seja generoso, abra mão. Sabe, a semente num tempo de fome pode ser sustento. Quem tem semente come, quem tem semente dá ao seu gado. Mas se você come todas as sementes, você tem para agora. Mas se você não semeia uma parte das sementes, amanhã você não terá nada. A Bíblia diz que Deus dá pão para alimento e semente ao semeador. Cuidado para não comer as sementes. Amém? Posso continuar a leitura aqui ou tenho que parar? Pode continuar, pelo menos uns 4 continuam comigo. Versículo 14 em diante. Possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque. Ezeque significa contenda. Chamaram o poço de Ezeque porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna significa briga. Percebe que esse homem está avançando para Reobote, mas ele está encontrando resistência. E a lição que eu tiro aqui e que eu transmito para você de uma forma bem objetiva é a seguinte: não se chega a um lugar de largueza sem enfrentar resistências. Se você quiser prosperar, você vai ter que enfrentar resistências. Resistências dos homens que muitas vezes, possuídos de inveja de ver o que Deus está fazendo na sua vida, vão lhe atacar de alguma forma, mas principalmente resistências espirituais. Porque se tem um negócio que deixa o diabo endemoniado, é ver um filho de Deus prosperando. O diabo já é ruim, endemoniado é pior ainda, né?
E quando ele vê um filho de Deus prosperando, não tenha dúvida, ele vai atacá-lo, ele vai resisti-lo. É o que nós vemos acontecendo aqui. Agora, o que me chama a atenção nessa narrativa é que Isaac não perde a sua paz e nem o seu ânimo. Ele não entra numa briga carnal, ele não usa de armas carnais. Quando lhe fecha um poço, ele vai abrir outro. Quando lhe fecha um segundo, ele segue. E é isso que eu quero que você aprenda a fazer. Se você está no lugar que Deus lhe mandou estar, se você crê nas promessas do Senhor, todas as vezes que você encontrar uma porta aberta, não desista, continue, porque são os perseverantes que chegam a um lugar de largueza. Aliás, é o que vai acontecer aqui na sequência, versículo 22. Partindo dali, ou seja, deixando para trás as contendas e as brigas e seguindo na direção do propósito. Partindo dali, cavou outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, prosperaremos na terra. Ouça, meu irmão, guarde isso no seu coração. Não se esqueça. A perseverança no propósito é a arma dos bem-sucedidos. Persevere, não desista, sabe? Não abra mão daquilo que Deus lhe disse, mesmo quando você está encontrando dificuldades no caminho. Não desista. Tiago escreveu algo muito interessante no primeiro capítulo da sua carta, versículo 25. Ele disse: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado ou bem-sucedido no que realizar. Qual é o segredo? Como é que eu posso ser bem-sucedido naquilo que eu realizar? Eu preciso considerar, dar atenção à lei perfeita, à palavra de Deus, à orientação do Espírito na minha vida e principalmente as Escrituras Sagradas. Porque aquele que persevera na palavra de Deus, ele será abençoado. Não aquele que é teórico, ele precisa ser, como diz aqui o texto, um operoso praticante. É uma redundância. Operoso praticante. Vamos andar por esse caminho, amados? Mas talvez você pense assim: não, mas espera lá, pastor, já aconteceu. Já aconteceu, o homem já prosperou, ele já colheu 100 vezes mais e agora ele está num lugar de largueza. O horizonte dele abriu. Vai acontecer contigo também. Mas há uma última lição que eu quero tirar aqui dos últimos versículos que vamos ler do 23 ao 25. Dali, de Reobote, subiu para Berseba. Berseba significa lugar dos 7 juramentos. Já eu explico. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Olha que lindo, que importante o versículo 25. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. O que eu quero mostrar para você na leitura desses últimos versículos? Ouça: a semeadura e a prosperidade a semeadura e a perseverança produzem prosperidade, mas somente o altar a consolida. Você pode avançar, se você estiver fazendo conforme o Senhor diz, você vai prosperar, você vai chegar a Reobote. O horizonte vai se abrir diante de você e da sua casa. Mas ouça, esse não é o propósito final de Deus.
O propósito final de Deus é cumprir o seu plano, estabelecer o seu reino. Por isso, nesse lugar já abençoado, Deus vem. E que bom que Isaac não está distraído com a sua prosperidade. Que bom que a bênção não, ou melhor, as conquistas não corromperam o seu coração. Porque talvez esse seja o maior perigo que corremos quando finalmente prosperamos. Quando finalmente nós conseguimos chegar naquele lugar que gostaríamos de chegar. É muito fácil nos esquecermos de Deus. É muito fácil desprezarmos o altar. É muito fácil deixarmos de sentir a necessidade de ouvir a voz do Senhor. Quando estamos mal no meio da fome, como é importante ouvir a Deus. Quantas vezes eu vi casais chegarem aqui com o casamento destroçado, destruído, a família em frangalhos, e buscando conselhos e orando. Mas aí Deus os abençoou, eles aprenderam os princípios e eles prosperaram. O casamento se refez, se estabeleceu. E onde estão eles? Alguns se foram. Sabe, chegaram a Reobote, mas não fizeram dessa conquista um argumento para aumentar a aliança. Eu quero dizer uma coisa para você, só vale a pena prosperar se for para você ser mais de Deus. Eu tenho feito uma oração há anos Deus me ouve fazendo essa oração. Eu digo, Senhor, não me dê nada, ou melhor, retira de mim qualquer coisa, uma honra, uma ovelha a mais, uma conquista financeira a mais, retira de mim, eu abro mão, se isso vai me tirar do teu altar, se isso vai roubar a prioridade da minha vida, que é servir ao Senhor e ao teu propósito. Deus vem a Isaac e lhe diz, Isaac, você prosperou, o horizonte abriu, mas as minhas promessas vão para muito além de você e do seu conforto. Eu levantarei uma descendência bendita, eu prometi isso ao seu pai, e esse é o meu propósito. E depois de ouvir de novo a voz do Senhor, o que esse homem rico, próspero, abençoado, bem-aventurado faz? Ele edifica um altar. E o altar é onde nós nos curvamos diante de Deus. E onde nós dizemos, Senhor, Tu continuas sendo o principal na minha vida. Amém? Semeadura e perseverança debaixo da bênção produz prosperidade. Mas só o altar consolida o seu sucesso. Nunca abandone o altar. Você recebe essa palavra? Reobote, vem aí. O horizonte, talvez antes de Reobote vai ter contenda, vai ter briga. Mas permaneça fiel ao Senhor. Ele vai abençoar você. Vamos ficar em pé. Eu quero orar pelos seus propósitos. E eu quero orar pelos propósitos de Deus para você. Como eu gostaria que você tomasse essa palavra, não como, que palavra abençoada, não, é mais do que isso. É uma direção, é uma bússola, é uma maneira de você caminhar para onde Deus quer, e Deus quer bênção. Mas é preciso que você esteja disposto a pagar o preço, amém? Fica firme, ouve a voz de Deus. Não desça ao Egito, fica na terra que Deus te mandar. Não exponha a sua família, cuida dela. O Senhor vai lhe dar a vitória. Amém? Enquanto nós somos conduzidos aqui numa canção, eu queria na verdade pedir que você não se preocupasse em cantar. Eu queria que você usasse esse tempo, antes que eu ore, para colocar diante de Deus os seus projetos e os seus sonhos. O que é Reobote para você? Para cada um de nós, Reobote representa alguma coisa. Onde é que eu quero chegar?
E talvez fosse bom você perguntar se Deus tem isso, porque talvez alguns de nós tenhamos que abrir mão de certas coisas para chegar aonde Deus quer. Mas, por um minuto, enquanto Gabriel conduz essa canção, feche seus olhos. Feche seus olhos e abra a sua boca diante do Senhor, dizendo: meu Deus, Tu estás fazendo promessas e eu quero me apegar às promessas. Esse é o lugar onde eu quero chegar, Senhor, com a minha família, com os meus bens, com o meu ministério. Diga para Ele, por favor, diga para Ele. Ore por isso, diga: Senhor, eu quero andar todo o caminho até lá, eu não quero criar atalhos, eu não vou buscar soluções no Egito. Qual é o alojamento? Onde é a gerar que o Senhor tem? Para que eu possa gerar esse sucesso que eu busco na vida. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Sua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Sua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas, sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga aleluia. Levante as suas mãos e diga aleluia. Aleluia. Eu quero abençoar os planos de Deus para a sua vida. Eu quero abençoar os seus sonhos. E claro, só há bênção nos sonhos que se alinham com a vontade do Eterno. Mas eu quero pedir uma coisa nessa noite. No início desse ano, onde certamente nós vamos ver crises cíclicas, mas vamos depender desse Deus que tudo pode, que no meio da tribulação nos ouve e nos prospera. Amém? O que eu quero pedir é que você ande pela fé, é que você construa pela palavra,
é que você ouça mais o que recebe no altar do que as notícias que vêm do mundo, porque o meu justo viverá da sua fé, diz o Senhor. E se retroceder, a minha alma não tem nele prazer. Deus vai lhe levar a um lugar de largueza, ainda que todos à sua volta estejam em aperto, porque Deus sempre tem aliança com aqueles que são fiéis. Amém? Levante as suas mãos, eu quero te abençoar. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que essa palavra que recebemos, e ela é viva e eficaz, ela é operante, eu quero pedir que ela continue trabalhando o nosso coração e gerando em nossas vidas o querer e o fazer, Senhor. Que dessa palavra nasça uma vontade, uma decisão de andar conforme a Tua palavra, contar com a Tua bênção, semear, defender a nossa família e esperar no Senhor. E eu peço, meu Deus, que quando estivermos nesse lugar de largueza para onde vamos caminhar em nome de Jesus, que a Tua voz não se aparte de nós e que as nossas conquistas nunca se tornem o nosso Deus. Que Tu continues sendo o Senhor da nossa vida, mesmo quando conquistarmos os nossos sonhos, porque na verdade o Senhor é a nossa porção para sempre. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor lhe dê vigor e força para avançar. Você está caminhando para Rehobote. Vai na graça, vai na paz, em nome de Jesus Cristo.